Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Primeiramente, fora Temer. Não, calma, pera, não é fora Temer, é foda-se Temer. Foda-se o Temer, foda-se a Dilma, foda-se o Aécio, foda-se até o Cerveró, foda-se toda essa esfera federal, foda-se. Eu sei, eu também sou brasileiro, tudo isso que está acontecendo nos afeta, sempre vai nos afetar, nós somos uma pátria, nós somos uma só nação. Porém, vamos nos concentrar, vamos tentar pelo menos focar nossa energia, nossa atenção para o que diz respeito à nossa esfera municipal. Esse é mais um episódio de eleições 2016 com a Elementar. E já que o assunto é Cascavel, vamos tentar olhar um pouco mais para o nosso quintal. Eu sei que a vontade de procurar sujeira no quintal para limpar é muito grande, mas eu garanto que se a gente ficar procurando aqui, a gente encontra bastante coisa para fazer. Talvez um dos motivos que gere essa falta de atenção com a nossa própria realidade seja a falta de identificação que existe do cascavelense com Cascavel. Por exemplo, é bem possível que muita gente conheça a bandeira da cidade, né? Suas 4 estrelas e tal. Mas e o hino? Conhece o hino de Cascavel? Sabe cantar o hino de Cascavel? E o hino nacional? Sabe cantar o hino nacional? Ou só faz a dublagem lá? Tipo, jogador de futebol na seleção. De qualquer forma, existem muitas coisas que dizem Cascavel. Elas são bem peculiares, elas exalam Cascavel. Por exemplo, o Teatro do Lago. Ou, por exemplo, as curvas, né, da nossa avenida, elas são bem folclóricas. Muita gente acredita que existe essa história de que ela representa o movimento da cobra, da Cascavel, passando ali pelo centro, que nas extremidades aqueles arcos, eles representam ali o chocalho ou a cabeça. Ou talvez eles estão ali para não passar caminhão e busão na avenida. O ponto é que muitas dessas coisas estão indo embora. O teatro, né? As curvas não tem mais, o dedão. Acabei de ser informado aqui que por mais que a gente está passando por tudo isso daí, tá quebrando tudo, nós estamos sem calçada faz meses, não dirige pela avenida, a galera que tem o comércio no centro tá indignada com a situação, mas o dedão ficou. E não é nada contra o artista, não é nada contra essa possibilidade de você utilizar o espaço público para expor a sua arte. Mas, porra, o dedão já é demais, né, cara? Já não basta o cara do lado da catedral me faz uma obra que tem 2 mãos saindo do chão, puxando a santa para baixo. De qualquer forma, muitas dessas coisas estão indo embora, a gente está passando por um processo de reforma, eu diria de restauração material do nosso entorno. E como já dizia o Barney Stinson no How I Met Your Mother, new is always better. Porém, algumas outras coisas que também identificam o cascavelense, essas dificilmente vão mudar, né? Como, por exemplo, dirigir devagar na pista rápida. Nada fala Cascavel mais do que isso daí. E eu não aguento mais. Uma outra coisa que sempre foi muito distinta aqui, que eu achei que a gente tinha se livrado nessa de mudança, de progressão, de gestão pública, é a curva na reta. Eu sempre achei que desde 29 de outubro de 2010 a curva na reta, lá na Rua Vitória, ela não existia mais. Se você também acha que a gente estava sem a curva na reta, passa lá no centro de convenções e você vai descobrir que os caras só trocaram ela de lugar. De tudo isso não existe nada que diga mais Cascavel. Eu sou de Cascavel. Nada que gere mais relação, nada que identifique mais o cascavelense do que o medo de sair na CGN. Mas vamos ser justos, agora durante esse período de eleição, a CGN está com uma abordagem muito interessante, que são uma espécie de enquetes que eles estão fazendo pela rede social, na qual eles abrem o espaço para os moradores, tanto da região central quanto de bairros periféricos, ou até mesmo pessoas que frequentam essas áreas, seja para trabalho, enfim, para que elas possam listar de uma maneira civilizada. Sim, é possível utilizar a internet para falar sobre política ou qualquer outra coisa de uma maneira civilizada, com diplomacia. Surpreendente, hein? De qualquer forma, isso aí tem sido muito interessante, que dá uma possibilidade dos interessados
em ter uma voz. E a partir disso, a CGN, então, lista quais são os problemas que foram mais citados e publica, né, nos seus canais, o que é muito interessante porque amplifica a voz do cidadão, expõe o que o morador realmente enxerga como um problema naquela situação ali. E a gente pesquisou, deu uma olhada mais a fundo, conseguiu identificar que existe uma série de problemas que eles são muito comuns, eles são pertinentes, então não importa onde foi que foi feita essa enquete, a gente encontra muitos pontos em comum. Então vamos fazer essa listagem agora de problemas que existem nos pontos em comum nas diferentes regiões de Cascavel. Pessoal do Brasília, o problema que eles listaram, o principal, que teve mais participação, foi o asfalto. No Parque São Paulo, um dos problemas que o pessoal mais também comentou a respeito e teve mais interação foi também o asfalto. No Pacaembu, o problema foi o asfalto. No Santos Dumont foi comentado bastante a respeito do acesso, que inclui de uma maneira direta o asfalto. No Interlagos, o pessoal comentou que um grande problema que a gente tem é o asfalto. No Alto Alegre, essa eu vou deixar você aí tentar adivinhar. O que foi? Isso mesmo, foi o asfalto. Pioneiros Catarinenses, asfalto. No Universitário, asfalto. No Floresta, asfalto. No Maria Luísa, asfalto. No Cancele, asfalto. No Guarujá, calçada. Lá no Guarujá, o pessoal comentou bastante que o problema deles é com calçada. A gente conversou com o morador, ele até comentou que realmente 2008, 2009 teve um trabalho legal que foi executado ali, mas por experiência própria talvez poderia ter um pouco mais de sinalização nesse asfalto que já está ali, de repente pintar a faixa, né? Isso é legal, interessante. No Tropical, um dos problemas citados foi a segurança, o que eu acho muito curioso, porque se eu morasse no Tropical, aí sim eu ia reclamar do asfalto. Pô, se o maluco estaciona aqui, outro estaciona aqui, você não consegue passar ali, mano. Porra, tem que expandir esse asfalto ali. Um outro problema que foi citado com bastante frequência diz respeito à sincronização dos sinaleiros. Quem anda pelas ruas de Cascavel, quem dirige pelas ruas de Cascavel, sabe que às vezes você para, né, numa esquina, o sinal tá vermelho, ele ficou verde, você vai, o próximo ficou vermelho. A hora que ele abriu, daqui 3 ou 4 quadras já vai ter um fechado. Então essa sincronização é simplesmente para otimizar o tempo e todo o consumo ali no trajeto, para que você pegue todos eles verde. Desde que, claro, utilize essa incrível tecnologia do futuro, que é calcular a velocidade e o tempo ali para que funcione. Então, se você manter uma velocidade X dentro do limite, você sempre vai pegar o sinal verde. Para quem não sabe, essa sincronização ela leva o nome de onda verde. E aproveitando espaço, para deixar bem claro que a Elementar é 100% a favor da onda verde. Todo esse cenário é muito interessante porque passa a demonstrar uma espécie de inversão. Geralmente no período eleitoral éramos nós, população, expostos de uma maneira unilateral. O político aparecia na TV, no rádio, no carro de som, no santinho, no panfleto, no cavalete, no muro pintado. E enfim, a gente precisava escutar e não tinha tanta possibilidade de retornar. E essa nova dinâmica de redes sociais, novo reposicionamento de mídia como um todo, ele está abrindo espaço para que o jogo vire, para que nós como população, de uma maneira organizada e lógica e racional, que a gente possa apresentar problemas reais que a gente encontra para que os candidatos, além de simplesmente discurso, nos ofereçam propostas reais, nos ofereçam questões pautadas na necessidade real, com uma solução que possa ser efetivada. Então não amor pela cidade e Deus vai nos salvar. O problema é aqui, é o asfalto. Como vai resolver o problema do asfalto? O problema é a iluminação. A gente precisa trocar a lâmpada amarela pela lâmpada branca. Como você vai fazer isso? Pequenas tarefas. Então passou aquele tempo de ficar falando coisas mirabolantes e frases vazias sobre saúde, segurança e educação. A gente precisa de dados, a gente precisa de números, a gente precisa de um planejamento, a gente precisa saber em quanto tempo os objetivos serão alcançados. Então é interessante essa nova dinâmica na qual a própria população consegue ter acesso maior às informações para que a gente use essa ferramenta que está na nossa mão para cobrar de quem tem acesso aos espaços de divulgação
e eventualmente as cadeiras e as posições que vão tomar as decisões, uma postura coerente. Então eu não quero saber de onde você veio, para onde você vai, o quanto você ama essa cidade. Eu quero saber como você vai fazer o que você tem para propor. E antes que eu me esqueça, PT. Every word, memorize every line. I spit it once, refuel, re-energize and rewind. I get sight to the blind, mind sight through the